relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Elizabeth Tosato. Vamos ao relato. Olá, ZRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1975, no interior de São Paulo. Na época do relato, eu estava na adolescência e morava em um sítio. Próximo a esse sítio, tinha uma escolinha. E era lá que não só eu, como todos os moradores dos sítios próximos, iam estudar. Era um total de 10 alunos. E num certo dia apareceu um professor novo do nada, dizendo que tinha sido mandado pelo governo. Apresentou um tal de um papel que lá dizia que ele estava ali para dar aulas de reforço. Sabe, ZRP, naquele tempo não era como os dias de hoje. Hoje você tem acesso a tudo pela internet. Naquela época, nos Cafundé do Judas que eu morava, a gente não sabia de nada, não tinha nenhuma informação. E qualquer informação demorava muito para chegar. E por isso, não descobriram de cara que o tal professor não era professor coisa nenhuma. Uma vez por mês, o povo da prefeitura da cidade próxima vinha acertar o pagamento com a professora, e esse professor chegou dizendo que ia dar aula de reforço. Então as crianças que tinham dificuldades sentavam na área externa e ele as ajudava, incluindo eu. O problema, ZRP, é que esse professor, que dizia se chamar Antoniano, era muito estranho e passou a ter atitudes estranhas comigo. Ele me cheirava e dizia para mim: "Você ainda não foi batizada, né, menina? Seus pais não são católicos?" E eu respondia para ele: "Minha mãe é católica fervorosa, mas meu pai não acredita em Deus. E por isso eu ainda não fui batizada." E ele me dizia que eu tinha uma pele muito macia e passava a mão no meu braço. E fazia tudo isso enquanto olhava para ver se a professora não estava vendo da janela da sala de aula. Minha professora se chamava Dona Aparecida, uma mulher muito boa, com um grande coração. Ficava de olho, pois ela dizia que o professor Antoniano era muito estranho e tinha aparecido do nada e que ela só teria informações concretas sobre ele quando o pessoal da prefeitura aparecesse para fazer o pagamento dela. Dona Aparecida também morava num sítio próximo de RP. Num certo dia, esse professor tocou nos meus seios. E assim que ele fez isso, eu fui gritar e ele tampou a minha boca. E eu vi que a unha do dedo dele começou a crescer e ficou bem grande e pontiaguda. E ele me disse: "Se você contar isso para alguém, eu te mato. E eu não vou matar só você, não. Vou matar todos os alunos dessa sua professora inferida e a sua família também." E dizia isso enquanto me furava lentamente com a unha gigante dele nas minhas costas. Eu vi a unha dele voltar ao normal em segundos e pensei que aquele homem fosse o próprio diabo. Com medo, eu até fiz xixi nas calças de RP e comecei a chorar, bem baixinho. Então a minha professora se aproximou da janela e disse: "Elisângela, minha filha, você está chorando? O que houve?" E o professor Antoniano, muito do ordinário, disse: "Ela fez xixi nas calças e está com vergonha, por isso que ela está chorando." E a professora então saiu para fora, se aproximou de mim e perguntou: "Foi isso mesmo, Elisângela?" E eu, com muito medo, tendo aquele homem grotesco me olhando fixamente, disse para a professora: "Foi isso sim, professora." Então ela me levou para dentro da escolinha até o banheiro. Trocou minha roupa, porque ali na escola de RP, que era bem pequena, tinha roupas reservadas para caso acontecesse um imprevisto como que tinha acontecido comigo. E eu falei para a professora que eu não queria mais ficar lá fora. Perguntei se eu poderia voltar para a sala de aula. E ela me disse que sim. E perguntou novamente se estava tudo bem. Eu disse para a professora que estava tudo bem, sim. Eu estava totalmente transtornado e com muito medo de RP. O professor não gostou da professora ceder aos meus mimos e disse que eu era uma menina mimada que não ia conseguir aprender nada dessa maneira. A professora enérgica respondeu que ela era a autoridade máxima ali dentro. Ela era a professora titular e era ela que mandava.
e se eu não estava bem, ela não ia deixar eu continuar na aula de reforço. E o professor, visivelmente contrariado, resolveu deixar de lado. Se calou, então eu entrei na sala de aula. Certo, eu acho que, mesmo eu não falando nada, a minha professora desconfiou de alguma coisa. Pois no dia seguinte, quando chegamos na escola, a professora que chegava mais cedo, abria a escola, cadeiras e a mesa, que estavam do lado de fora para a aula de reforço, dentro do corredor, bem de frente para a mesa dela. E ali, o professor ia ter que me ensinar debaixo dos olhos da minha professora Aparecida. Agradeci a professora mentalmente tantas vezes, mas tantas vezes, pois eu estava morrendo de medo daquele homem. E não pude contar nada a ninguém, pois eu realmente, GRP, na minha inocência, eu queria matar todo mundo. E assim os dias foram se passando. Quando chegava a minha vez de ter a aula de reforço com ele, eu me tremia toda e eu não conseguia absorver nada que ele falava. E quando a professora dava uma brecha, ia ver alguém na carteira e saía do campo de visão dele, ele me falava: você que pediu para ela colocar você aqui nessa pestinha, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que vai acontecer se você não calar com a sua boca. Quando a professora voltava, ele estava sempre com um sorriso no rosto, todo educado comigo. Depois que a professora colocou ele na rédea, ele passou a me seguir até a minha casa, pois muitas vezes eu vi ele me olhando ao longe na estradinha de terra. Estrada essa que eu pegava para ir para o sítio da minha família. Será que você e seus inscritos têm noção do que eu passei? E nesse dia, o professor Antoniano se aproximou de mim e disse: nesse final de semana, eu vou buscar você na sua casa. Você não tem mais idade para me servir de alimento, mesmo você não sendo batizada. Mas você vai se tornar a minha mulher. Não abra sua boca para ninguém, ou todos, escute bem, todos à sua volta vão morrer por sua culpa. Estou louco para te levar para minha casa. Teremos uma festinha íntima, somente eu e você. O que você acha, Branca de Neve? Como você viu nas fotos que eu te mostrei, GRP, sobre a minha infância, já que te mostrei tudo na webcam, eu sou branca como a neve, de olhos azuis. Claro, hoje eu tô velha, né? Mas ainda tenho certos traços daquela menina. E por isso ele me chamava de Branca de Neve, aquele escroto. Você me perguntou as características do professor Antoniano. Ele era ruivo, muito feio, muito peludo, andava esquisito e tinha um arranhão no peito bem profundo. Eu somente vi uma vez esse arranhão no peito dele, que foi quando ele tentou me cheirar e abaixou para cheirar meu pescoço. E foi aí que eu vi entre a camisa dele uma cicatriz horrenda. Quando minha professora voltou e já tinha efetuado o curativo na minha colega de turma, eu corri para ela dizendo que eu estava me sentindo muito mal e que eu queria ir embora para casa. Então, GRP, ela permitiu que eu fosse embora. Eu sei que tem pessoas que vão ficar se perguntando, mas ela ia embora sozinha? GRP, a professora, naquela época, permitia sim que íssemos embora sozinhos. Quero que você e seus inscritos entendam que vocês precisam ter a visão da época em que eu vivi esse relato em 1975 e não ter uma visão dos dias atuais, 2021. Eram outros tempos, outras dificuldades. Só quem viveu essa época que sabe, ainda mais em um lugar pobre, como eu morava, muito escasso. Quando eu peguei a minha mochilinha de saco e fui saindo, o professor Antoniano disse: aonde você vai? E a professora interviu e disse: ela não está bem e vai embora. Sendo assim, ele disse para a professora: ela não vai embora sozinha. Eu vou levá-la até a casa dela. Eu comecei a tremer e olhei para a professora com um olhar que ela entendeu na hora. E a professora disse: não, senhor. Tem muito trabalho aqui para o senhor fazer. E eu também estou atolada de trabalho. Elizabeth irá sozinha. Então a professora virou para mim e disse: vá rápido e tome cuidado, Elizabeth. Que Deus te abençoe sua ida. Não pare em lugar nenhum. Vá direto para sua casa. Então lá fui eu, GRP, saí correndo feito louca para minha casa.
olhando a todo momento para trás e vendo o professor Antoniano me observando pela janela. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou o que estava acontecendo comigo e eu disse que eu estava passando mal, novamente. Então, minha mãe falou que semana que vem ia me levar para benzer na Dona Margarete, que é uma benzedeira que morava ali nas proximidades. E minha mãe disse para mim que eu não estava nada bem pelo visto, ela estava preocupada. Meus pais trabalhavam muito, JRP, eram unidos, e minha mãe era uma mulher de fé, rezava e pedia muito, não só por mim, como por todos. Eu muitas vezes quis contar o que eu estava passando na escola com aquele homem grotesco, mas eu não tive coragem, por medo. Eu não queria que os meus pais morressem, que os meus colegas da escola morressem, que minha professora morresse, minha cabeça estava a mil. Quando a noite chegou, fomos dormir. Minha mãe rezou o terço para Padre Pio, pois ela era extremamente devota a ele. E ela dizia, colocando a mão na minha cabeça: ó Santo Padre Pio, que junto da Trindade estais, sei que pela minha filha Elizabeth o Senhor intercederá. Ó glorioso Padre Pio, interceda pela minha filha. Confio na vossa poderosa intercessão. Minha filha está doente, anda triste, e eu como mãe fico com o coração partido. Eu a amo tanto, não a abandone, e afaste o mal da minha filha, seja ele físico ou espiritual. Sou uma pobre pecadora que suplica a vós. Interceda junto a Deus pela minha Elizabeth. Eu confio em Deus e na sua intercessão, pois tudo que pedis ao Pai pode ser concedido, desde que tenhamos fé. Eu fui às lágrimas com a oração da minha mãe, que era tão pura e tocante. Vendo minhas lágrimas caírem, minha mãe me disse: não se preocupes, minha filha, São Padre Pio não te abandonará. Logo o seu mal-estar será levado embora em nome de Jesus. Naquela noite eu dormi como um anjo, mas por volta de 3 horas da manhã, todos acordamos com estrondo na porta da cozinha. Meu pai levantou, pegou a arma que ele tinha guardado e começou a procurar as balas. Ele guardava ambas separadas por questão de segurança. Então, JRP, eu comecei a escutar algo correndo em volta da casa e, seja lá o que estivesse lá fora, corria pesado. Minha mãe ajudando meu pai a procurar as balas, eu resolvi levantar da cama e fui espiar na janela para ver se eu conseguia ver o que era aquilo que estava correndo em volta da casa. Só que aquilo corria muito rápido e eu não conseguia distinguir que animal era aquele. Parecia um boi, mas eu não conseguia ver exatamente o que era. Até que aquilo ficou parado bem de frente para minha janela. Eu, pelas frestas da janela, vi que aquilo era um monstro JRP, um ser grotesco que ficou sobre 2 patas. Era muito grande, tinha pelos vermelhos, olhos amarelos, garras afiadíssimas e uma cicatriz enorme no peito. Essa cicatriz era idêntica à cicatriz do professor Antoniano. Na hora, não me pergunte como, mas na hora eu soube que aquela coisa, que aquele ser grotesco que tinha face metade homem, metade cão, era sim o professor Antoniano. Os dentes daquilo não cabiam na boca e as unhas eram enormes. Aquilo parou, ficou olhando na janela, cheirou o ar e se jogou na janela. Quando ele se jogou na janela, eu caí ao chão e gritei. E foi aí que os meus pais entraram no quarto e me socorreram. Minha mãe, ao olhar pela janela, disse para o meu pai: Luiz do céu, um lobisomem! Santa Mãe de Deus, Padre Pio, que nos proteja! Um lobisomem, Jesus amado, tem de piedade de nós. Meu pai disse para minha mãe: achei as balas, você fica aqui com Elizabeth e não sai daqui. Eu vou dar um jeito nesse peste peludo. Então minha mãe pediu para que meu pai esperasse um pouco, para que ela pegasse uma vela, para rezar para Padre Pio, para que ele fortalecesse meu pai e protegesse ele de todo o mal. Lembre-se, JRP, que eu disse no início do relato que meu pai era um homem sem fé. Pois bem, depois que ele espiou pela janela e viu o ser que estava lá fora, e notou que não seria fácil enfrentá-lo,
Ele nem reclamou da existência da minha mãe em rezar por ele antes dele abrir a porta. Pois se um lobisomem existia e estava na porta da nossa casa, isso era sinal que Deus existia também. Assim pensava meu pai. Eu não sei explicar como, mas depois desse dia meu pai virou um homem de fé. Depois da oração da minha mãe, meu pai resolveu abrir a porta da casa e descarregou a arma naquela coisa. Minha mãe de joelhos clamando, e eu também, junto dela. E meu pai, no ápice da coragem, mandou bala no bicho que urrou de dor e saiu correndo feito louco. Meu pai disse que acertou um tiro no peito daquela coisa e que aquilo era feio e fedia a enxofre. Quando meu pai entrou para dentro de casa, foi pro quarto ver como a gente estava. Graças a Deus estávamos bem. Eu disse para minha mãe que esse lobisomem era o meu professor da escola. E minha mãe, a princípio, disse que não era possível que esse monstro fosse o meu professor da escola. Meu pai disse que se realmente eu estava certa na minha dedução, a gente ia logo descobrir, pois com certeza esse professor ia estar cheio de balas. Eu contei para minha mãe as coisas que passei com aquele professor antoniano do demônio. E minha mãe contou para o meu pai que teve um surto. No dia seguinte, meu pai me deixou em casa e foi para a escola. Detalhe, ele foi armado. Chegando lá, ele conversou com a minha professora e contou a ela sobre o que o professor antoniano fez comigo, incluindo que tínhamos uma desconfiança que ele era um lobisomem, o mesmo lobisomem que tinha nos atacado na noite anterior. A professora disse que ele não tinha aparecido para trabalhar e que ela não sabia nada dele, nem sabia o que estava acontecendo comigo. Ela tinha uma certa desconfiança que tinha algo errado, porque eu ficava muito nervosa quando estava perto do professor antoniano. Mas ela não achou que ele tinha sido tão monstro ao ponto de me assediar, me ameaçar e ainda dizer que ia me levar embora para ser esposa dele. E foi aí, JRP, que a professora decidiu mandar um bilhete para todos os alunos dizendo que no dia seguinte não haveria aula, pois ela iria à cidade para saber aonde o professor antoniano morava. Bom, quando ela chegou na cidade, ela descobriu que a prefeitura não tinha contratado ninguém e que a carta de recomendação que o professor tinha em mãos, dizendo que era uma carta enviada pelo Estado, era falsa. As características do professor antoniano foi passada para os policiais, mas nunca ninguém achou ele. Ele nunca mais voltou, nem ninguém nunca mais viu ele. E a gente não o viu nem na forma humana, nem na forma de fera. Depois desse fato, a prefeitura da cidade disse à professora que quando fosse para eles mandarem alguém para auxiliá-la, o supervisor da prefeitura levaria a pessoa pessoalmente. Se a pessoa aparecesse sozinha, não era mando deles. Sinceramente, JRP, eu podia ter morrido, podia ter sido sequestrada. Eu tremo por dentro só de pensar o que aquele demônio pretendia fazer comigo. Depois dessa experiência, minha mãe me levou na benzedeira e a benzedeira disse que eu tinha escapado das garras do demônio de pelos e que o tal professor, sim, o lobisomem que atacou a nossa casa. E ele tinha em mente diversas perversidades comigo que eu nem poderia imaginar. Mas disse que Deus foi bom para mim, pois minha mãe era uma mulher devota, com muita fé, e pediu para Padre Pio que ele intercedesse por nós, pedindo a Deus que colocasse a mão sobre mim, revelando o mal que me acometia e dando fim nesse mal terrível. Eu quero fazer um respaldo aqui, JRP, que eu e minha mãe chegamos na casa da benzedeira e não contamos nada a ela. Foi a própria benzedeira que descreveu todo o fato ocorrido comigo. E ainda disse que eu não podia me culpar, pois eu era uma menina moça e que a maldade não habitava em mim. Somente a pureza habitava em mim. Por isso eu não soube lidar com a situação. Fiquei calada, fiquei com medo de perder todos ao meu redor. E disse para minha mãe que a minha mãe estava grávida de trigêmeos. Bom, JRP, a minha mãe ficou feliz com a notícia. E só soube que realmente eram 3 quando os meus irmãos nasceram. Todos de parto normal. E foi a própria benzedeira que fez o parto, já que ela também era parteira. Graças a Deus, nunca mais a gente viu o tal professor antoniano. E apesar dele entender bem dos estudos, eu acho que ele não era professor coisíssima nenhuma, né? Só se passava por um para poder pegar as crianças
e realizar suas perversidades. Nesses anos todos eu fiquei a pensar quantas crianças ele já não tinha matado ou abusado. Quantas vezes ele não se passou por um professor enviado do Estado com uma carta de referência, enganando a todos de RP. O mal tem várias facetas e se esconde muito bem, viu? Todo cuidado ainda é pouco. Não me casei e fiquei traumatizada com o toque daquele homem grotesco nos meus seios. Eu tive um namorado, mas ele não conseguiu nem se aproximar de mim, já que eu ficava desesperada toda vez que ele pegava na minha mão. Então eu resolvi me tornar freira, e hoje minha vida é voltada para Deus. Moro com a minha irmã caçula, já que minha mãe, depois dos trigêmeos, ainda teve mais 2 filhas, e ajudo na igreja da cidade onde eu moro. Claro que eu te dei todos os detalhes e provas possíveis do que conversamos na webcam, mas eu prefiro permanecer no anonimato. Digamos que a Igreja Católica não aceita muito bem o que eu passei com a fera. Mas São Padre Pio não me julga, e nem Deus me julga, pois ele sabe que o que eu passei foi real. Eu vivi aquilo. Não importa se tem quem não acredite em mim. Eu vivi, eu senti, eu vi aquele ser baleado e fugir. Eu vi meu pai acordar para a fé em Deus e o poder do clamor de uma mãe. Minha mãe era um ser de luz e hoje está junto de Deus. Meu pai também já é falecido. Fica aqui o meu testemunho de fé. Que Deus te abençoe e te ilumine infinitamente, minha filha. Que você possa espalhar essa luz maravilhosa que você tem por onde você passar. Que Deus abençoe a todos os seus inscritos e inscritas adoráveis. Fiquem com Deus, irmã Elizabeth. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrangues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Elizabeth Tosato, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, doce irmã Elizabeth, um resto de treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.